Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. É um privilégio estarmos todos aqui. Quero agradecer à organização do Festival do Rio, na pessoa da Valquíria, por esse evento sempre corajoso e sempre muito proveitoso para todos nós. Temos o privilégio de estarmos juntos hoje aqui com Jorge Peregrino, ali na ponta, produtor da Arpoador Filme, Felipe Lopes, que é distribuidor, Cassiano Quirino, da Diamond Filmes e Galeria, e o Fabiano Gulani, da Gulani Entretenimento. Nós vamos discutir assuntos relacionados a uma radiografia do audiovisual no Brasil, propostas para o crescimento, juntando 2 produtores de filmes de peso com 2 atuantes na distribuição, com ideias inovadoras, e a gente espera contribuir bastante para a discussão do crescimento do mercado brasileiro. Então, sem mais delongas, vamos começar. E eu queria primeiro convidar o Jorge Peregrino. Jorge, faz um favor para mim. Você, começamos a falar, você é um distribuidor de longa data, de grande sucesso, e também, mais recentemente, um produtor envolvido em projetos de grande valia, de grande monta, e você tem uma pauta para você abordar nesse momento. Então, eu gostaria de começar com você, e aí a gente depois vem aqui na mesa. Portanto, obrigado pela tua presença, Jorge. Vamos ouvir você. Fica à vontade. Bem, obrigado, Marcos. Obrigado ao Festival do Rio, ao Mercado do Rio, Valquíria. Enfim, eu sou, como vocês estão vendo, veterano, né? Nós aqui, os veteranos, são Fabiano Gulani e eu. Né? Fabiano, bem mais novo. Mas, médio, né, também. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sou, na realidade, eu tenho uma produtora, estou produzindo alguns filmes, já produzimos entregamos para a Sony, Perfeitos Desconhecidos, que ficou muito bom. Vamos produzir um Tio Quase Perfeito número 3. Eu estou aqui pela Arpoador e pela H2O, que é a distribuidora onde eu também estou no conselho. Na realidade, a H2O que é a produtora do Auto da Compadecida 2. E a data da estreia do Auto da Compadecida 2 é 25 de dezembro, e é a única coisa que eu vou falar do filme, porque o Marcos queria que eu falasse, e não é essa conversa, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Eu vou perguntar, mas ele ainda não sabe, mas eu vou perguntar depois. Mas a gente ele vai perguntar no vazio, porque não vai ter resposta. Né? Então, não tem problema nenhum. Ele pode perguntar o que ele quiser. Isso faz parte. Mas, enfim, eu quero dizer a vocês o seguinte, que eu estava aqui de manhã, e aí vi uma sala que tinha conversa entre exibição, e estava o César Silva, que é diretor-geral da Paramount no Brasil. Eu fui Paramount muito tempo, né? Então, eu chefiava a América Latina para a Paramount, para a IP também, e participei de vários painéis e várias discussões desse tipo, né, durante esses anos todos. E o César me mostrou uma apresentação que eu fiz em 2007, imagina, 17 anos atrás. Ele me mostrou, eu consegui que ele me mandasse e separei duas transparências somente, que estão aqui, que eles vão mostrar daqui a pouquinho, que listavam, né, os problemas, os vilões do cinema brasileiro, né, porque era... E é uma coisa muito semelhante à de hoje, tá certo? E quais eram os problemas estruturais? Se vocês quando virem a transparência, vocês vão ver que é exatamente o que está ocorrendo hoje, né, que já foi objeto de discussão ontem, no painel onde estava Juca Ferreira, onde estava Freud Manevi, né, que tudo, na realidade, retrata, apesar do esforço de todo mundo, retrata uma falta de uma política de Estado, porque a gente está vivendo somente de edital. Né? Vocês vão ver que o que aconteceu em 2007, né, é muito semelhante. Então, eu queria que colocasse a primeira transparência, se vocês estiverem aí, prestando atenção. Não. A primeira transparência, vocês têm aí? Então, põe, por favor. Vocês não vão conseguir ver nada, vão quebrar o pescoço. Pois é, isso daí é a apresentação que eu fiz, porque era um seminário sobre cinema brasileiro, né? Então tinha os vilões, né? Eu estava do lado de cá,
observando talvez com mais isenção o que estava acontecendo, porque eu sou criado no cinema brasileiro, né? Então, a gente tinha os vilões, né? Que eram esses daqui, né? Que a gente arrumava como desculpa para justificar que os filmes que a gente fazia não davam certo, né? Uma era o cinema americano dominando o mercado, né? Que por isso que havia a cota de tela, a recusa da exibição em programar filme brasileiro, né? Que havia falta de recursos ou dificuldade na sua captação para a produção, a inexistência de aliança entre a televisão e agora é o streaming também, e a falta de regulação do streaming, que hoje acontece, e o gargalo na distribuição do filme brasileiro, tanto que o Márcio Fracaroli pediu que cada um distribuísse seu filme, o que é uma loucura, mas tudo bem, né? Então, e o último era o preço do ingresso, né? Então, esses eram os vilões, é porque ali embaixo está Jorge Peregrino, agosto de 2007. Está ali, ó, porque o Marco está tapando, porque ele era da Fox naquele tempo. Então, agosto de 2007. Né? Aí, quando você passa, após esse daqui, eu fiz o que eu achava na época, quais eram os problemas estruturais que a gente tinha, né, para não crescer, que faziam com que a gente não crescesse. É a mesma coisa de hoje. Tá? Então, o sistema de financiamento de produção, né, que não diferencia o filme dito de autor do cinema dito comercial, que a gente queira ou não queira, os dois têm que existir, têm que coexistir. Você tem a questão, a indústria do audiovisual é uma indústria de entretenimento. A briga que a gente tem no século XXII, XXIII, XXIV, onde for, vai ser a ocupação de espaço. E o espaço nas mídias se ocupa através do audiovisual. Não tem solução. Não tem solução. Né? O sistema de ênfase do filme, em detrimento das empresas produtoras, está aqui o Gulani, que pode depois confirmar se ele estiver de acordo, é o que acontece, porque a política de editais também, né? Que tem que existir, né? Evidentemente, de ser inclusiva, de trazer todo mundo, tem que existir, não tem dúvida. Agora, se a gente não tiver, né, essa diferença, tá certo? E acesso a recursos mesmo mais caros, né, isso não vai funcionar. Parque de exibição reduzido, também continua até hoje. Né, a gente tem 3.200 cinemas para uma população de 210 milhões de habitantes, que dá mais ou menos uma tela para cada 70 mil, se não me engano. É isso, Felipe? Uma coisa por aí, tá certo? Os Estados Unidos, não vou comparar, porque não pode comparar. Está comparando maçã com milho verde, cara. Não tem como comparar. Né? E as fontes de financiamento para as empresas exibidoras, tá certo? Deveriam ser as mesmas que são colocadas à disposição da produção. O que eu quero dizer é o seguinte, e eu acho que essa conversa vai durar ainda, o que eu quero dizer é o seguinte, que nada do que foi dito aqui é novidade. Talvez para as pessoas que são aqui mais novas, essa coisa todinha, a Júlia Barreto, que é novinha ali, ela não é uma pessoa velha, ela disse, mas não é. Mas tudo isso daqui, né, acontece, isso é 2007, 17 anos atrás, já acontecia antes também. Então, eu só queria deixar isso aqui como partida, Marcos. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de discutir algumas coisas daqui para frente, tá certo? Tá bom, Jorge, obrigado da abertura. Nós estamos notando, especialmente nesta edição do festival e do Rio Market, onde nós estamos agora, que o tema de discutir o momento e o futuro da produção brasileira, da distribuição brasileira e da exibição estão muito relevantes. Tem havido várias discussões aqui, vários seminários, várias palestras, e nós estamos incorporando, portanto, esse também, obviamente, numa análise, numa radiografia do mercado brasileiro. Então, Jorge levanta os pontos de que 14 anos atrás, 17 anos atrás, a situação era muito parecida com a de agora, e nós estamos no limiar de alguns acontecimentos extremamente importantes, como regulação maior do VOD e tudo mais, que podem modificar muito a questão do que vem sendo colocado no mercado de distribuição, de produção e tudo mais. Então, nós vamos estender esse assunto um pouco, depois entrando em outras áreas para olhar um pouco mais, de forma mais ampla isso. Mas eu queria, então, pular para cá para falar com o Fabiano, que é um grande produtor e está envolvido em vários projetos grandes, especialmente agora, e pegar a tua palavra, Fabiano, um pouco. Você é um cara muito experiente nisso e que está acostumado a analisar isso. Conta para nós, então, como é que você está vendo
pegando esse gancho do Jorge de 17 anos para agora. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Marcos, Peregrino, os colegas da mesa. Estão me ouvindo bem aí? O som está saindo bem? Tá bom. Obrigado, Rio Market, por esse convite. Festival do Rio, uma alegria estar aqui. Esse festival que faz a história do cinema brasileiro, né, há tantos anos. É um lugar onde se concentram, talvez o maior número de projetos brasileiros inéditos que serão lançados a partir daqui, farão suas estratégias a partir daqui. Então, é realmente muito propício a gente estar falando dos próximos passos da nossa indústria, né? Então, assim, acho que, assim, concordando em gênero, número e grau com todas as informações que o Peregrino trouxe aqui, a gente acho que o Brasil tem uma política pública para a indústria audiovisual super boa, né? Assim, é um orgulho para nós aqui no Brasil poder contar com o fundo setorial, com a lei do audiovisual, o FUNCINE, as leis estaduais, as leis municipais, né? Então, é um conjunto regulatório muito poderoso e que gera até uma certa inveja, uma inveja branca, uma inveja boa, uma certa, assim, né, assim, de outros países que falam, caramba, como o Brasil propiciou condições para que a gente estabelecesse aqui um mercado de produção, né? Isso eu estou voltando quase 30 anos aí na história, eu estou voltando ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e a gente realmente, acho que a Gulani, a gente cria dessa política pública. A gente só existe porque a gente tomou essa decisão lá nos anos 90 de que a nossa área não era publicidade, não era diretamente a televisão. A gente tinha mesmo interesse em mergulhar no universo do cinema, eu e Caio, meu irmão, depois Débora Ivanov e outros tantos parceiros que a gente teve na Gulani. E aí acho que a gente surfou muito bem essa onda, né? Nós e o mercado brasileiro, de forma geral. Acho que muitos talentos chegaram no mercado, muitas produtoras se abriram, muitos novos, assim, gente nova de equipe, houve uma contaminação total entre o que era publicidade, o que era televisão, o que era o cinema independente. Então, acho que a gente fez todo esse caminho do melhor jeito possível. E aí, assim, eu sempre tive uma certa expectativa, e falando isso publicamente, nas câmaras técnicas que a gente participou, nas reuniões com o Poder Público, com a Ancine, com a Secretaria do Audiovisual e tal, de que a gente devia começar a pensar em fundar o segundo ciclo da política pública brasileira, né? A gente, nesses 20 e tantos anos que a gente tem lei do audiovisual, 2012 para 2022, 12, 13 anos de fundo setorial, um pouco mais, né? A gente realmente incorporou. Hoje o Brasil acho que tem mais de 10 mil produtoras, tem, né, um número enorme de diretoras e diretores, de roteiristas, de técnicos e equipes e elenco. Então o Brasil hoje não deve nada para ninguém, mundialmente falando, em termos de tecnologia, em termos de capacidade, em termos de talento. E o mercado cresceu. Né? O mercado cresceu, as produtoras cresceram, a ambição dos projetos cresceram, mas aí eu concordo com o que o Peregrino falou. Talvez a revisão da política pública não tenha crescido no mesmo ritmo, né? É um desastre? É o fim do mundo? Não. É uma coisa que é a nossa matéria-prima. Há 30 anos que a gente está fazendo cinema e há 30 anos que a gente tem que discutir política dia sim, dia sim. Né, faz parte dessa construção da política pública, faz parte dessa reformulação do que a gente tem, das políticas que a gente tem no Brasil, dos mecanismos, faz parte a gente ajudar a ir lapidando. Né? A gente, felizmente, temos essa proximidade dos agentes públicos, das autoridades que cuidam desses assuntos, são responsáveis e tal. Então, acho que o Brasil vinha, até antes da pandemia, até antes do último governo, assim, vinha assim, quase que decolando mesmo ali, né? Especialmente na nossa indústria audiovisual. A gente estava presente em todos os festivais, a gente estava exportando o nosso conteúdo, a gente estava com índices de programação de conteúdo brasileiro nas TVs a cabo lá no alto, a gente estava com as
com as plataformas interessadas em trabalhar com produtoras e talentos brasileiros. Então, tudo vinha desenhando assim, para a explosão do melhor momento da indústria nossa. Tivemos essa pausa, que não precisamos nem perder tempo em discuti-la, né? Assim, realmente foi muito difícil. Aí eu faço aqui também um leve parênteses. Foi muito difícil para qualquer produtora, para qualquer talento, para qualquer distribuidor sobreviver ao longo desses 5 anos de final de governo Temer e governo Bolsonaro. Realmente foi uma quem sobreviveu assim merece todo o mérito. As equipes que toparam continuar nas empresas, as empresas internacionais, todo mundo tomou. Todo mundo assim, realmente teve um momento muito difícil. E o que está acontecendo hoje, que eu acho que olhando para o futuro agora, né, a gente, durante especialmente o momento dessa crise dos recursos públicos e tal, a gente tinha as plataformas de streaming chegando no Brasil com um apetite muito grande, né, produzindo muito e tal, e discursando que estão produzindo, querem produzir muito no Brasil e tal, e fazendo, e atuando, e produzindo muito, e contratando muito, e muitos estados diferentes, produtoras de tamanhos diferentes e tal. A gente entrou também nesse rolo dessa crise global da indústria do streaming também. Então, hoje até existe, a gente vê dos executivos e tal, que existe a vontade, sim, de produzir, que gostam das ideias e tal, mas o número de produções que estavam sendo contratadas caiu muito, 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 muito. Então, aquilo que, durante a falta de recursos Ancine, a falta de recursos incentivados, foi suprida, de alguma maneira, por essa demanda de serviços de produção, de produções originais e tal, hoje em dia já não está mais com esse ritmo. Então, a gente já começa a ver uma preocupação muito grande para o ano que vem, de muita gente falando, pô, meu projeto foi cancelado, tem alguma coisa aí para eu fazer? Pô, meu projeto foi cancelado. Ou, com colegas de produção, de outras casas de produção, a mesma coisa. Nós tiveram 2 projetos cancelados aqui, 1 ali, 2 acolá. O que tudo bem, porque é uma relação comercial entre produtoras e contratantes e tal. A questão é que o que a gente tem o outro lado dessa operação é o recurso da política pública, que, apesar de ter ficado parado durante muitos anos ali, até final de 22, ele não conseguiu ainda andar no ritmo para desrepresar uma quantidade enorme de projetos que estavam represados. Então, hoje, na Gulani, por exemplo, a gente tem, sei lá, 5, 6, 8 projetos que são de 2015, que nós ainda 2017, 2018, que a gente ainda está concluindo o financiamento desses projetos, quase todos eles com problemas enormes de dinheiro, porque tiveram hiatos de anos de produção. Então, primeira obrigação nossa aqui é um pouco arrumar a casa para poder olhar para o futuro, né? Assim, só para concluir, dividir aqui um pouco, mas a gente é muito otimista, né? Eu e o Caio, assim, a gente tem um componente importante para a gente estar nessa indústria, né? Fundamental, né? Fundamental, né? E a gente sempre, a gente quando começou essa discussão no mundo da regulação das plataformas e tal, a gente falou, porra, o Brasil vai entrar no seu melhor momento da indústria audiovisual. Você imagina que a gente vai ter, de um lado, as políticas públicas funcionando como funcionam hoje, e que, se tiverem... Aí, depois a gente pode até falar disso, assim, mas a gente coproduz muito. A Gulani fez 60 filmes, dos quais 26, 27 são coproduções internacionais. A gente tem que começar um filme aqui 2 anos antes do parceiro europeu, porque senão não dá tempo. O cara lá, ele tem 3 datas de edital no ano, com data de publicação, data de resultado, data de avaliação, data de não sei o quê, referências claras do que vai ser julgado, etc. e tal. Aqui a gente vai na missa agradecer quando abre um fundo setorial, né? Assim, tá realmente o ritmo, a não previsibilidade mata uma indústria, mata uma produtora, mata. Os projetos não, o Peregrino matou. Tudo muito focado no projeto, no projeto, no projeto. Este é o primeiro ciclo. Vamos pensar no segundo agora.
Quem é pequeno tem que ficar médio. Quem é médio fica grande. Quem é grande exportar, conquistar o mundo, ampliar o horizonte da nossa obra audiovisual. Isso é política pública, isso é exportar o soft power brasileiro para o mundo, exportar o nosso conteúdo audiovisual, os nossos costumes, a nossa cultura e tal. Mas, enfim, então, eu só concluí essa parte aqui, que a gente realmente considerava que a gente, tendo esse conjunto de políticas públicas tão perfeita que a gente tem e sempre aprimorando e tal, aqui no meio a gente continua tendo o Brasil é um protagonista no consumo de audiovisual no mundo, né? A gente é um dos maiores mercados para distribuidoras internacionais, para plataformas, para TVs a cabo. Gera-se muita receita aqui para todos os acionistas dos filmes falados em inglês e das séries e de tudo, que ainda ocupa 80% do nosso mercado, se não for mais. Então, assim, a gente ia ter, de um lado, a política pública, aqui no meio, essa modalidade de parceria com as plataformas, que é muito bom. Fazer o projeto do Senna, que a gente fez agora, ele nunca seria feito com recursos públicos, com recursos oriundos da política pública. Ele tinha que ser um investimento alto, grande, arriscado e tal. E aí é uma parceria mesmo com alguém que vê, assim, consegue enxergar a ambição e a capacidade de um projeto desse tamanho. E, por último, na terceira linha, a gente teria, e vai ter, a regulação do VOD, que gera quase que um orçamento inteiro da política pública número 1 aqui, para a gente produzir mais, né? Então, eu realmente, a gente tem falado muito isso, que o nosso futuro depende muito dessa solidificação, da gente concretar mesmo as sofisticações que a gente precisa fazer na nossa política pública, que tem muito a ver com o que o Peregrino escreveu, com a regulação é boa para todo mundo, né? É boa para todo mundo. Esse é o conceito. Os franceses falaram aqui ontem isso, né? Assim, por que deu certo na França? Porque se achou um mecanismo ali que foi bom para a plataforma, foi bom para o produtor, foi bom para a receita ali, para a retenção de impostos, foi bom para todo mundo. Então, dá para se achar esse desenho que será muito bom para o Brasil. E também, e aí, quem tiver essa vontade, essa vocação, continuará também aqui nos projetos comerciais ali, relações comerciais e privadas entre duas companhias para fazer projetos que não dependem de recursos públicos. Mas, enfim, só para dar assim, eu acho que esse é onde a gente tem que chegar. A gente tem que ir melhorando cada uma das relações aqui, especialmente na política pública, olhar para esse segundo ciclo. Sei lá, no mundo inteiro, por exemplo, a gente fez primeiro filme de um monte de gente. De um monte de gente. A gente adora fazer o primeiro filme. Adora, adora, adora. Hoje em dia a gente não está conseguindo muito. Mas no mundo inteiro, assim, grande parte dos países mais estruturados, com orçamentos importantes para a indústria audiovisual, você tem uma janela, você tem um grupo de regras, um grupo de dinheiro, um grupo de pessoas que está focado em primeiros e segundos filmes. E você tem uma outra área que está focado em regular o mercado. Isso que o Peregrino falou, com dinheiros mais caros, às vezes não é incentivo, é crédito. Pode ter, a gente tem que pensar e abrir a nossa cabeça para essas novas modalidades. O que a gente não pode é querer perpetuar uma política que deu certo há 20, 30 anos atrás. O mercado mudou, o público mudou, a mídia mudou, tudo mudou. Quero pegar esse ponto que o Fabiano está levantando, muito relevante mesmo, e estender um pouco, a ampliar um pouco mais. Então, a gente está vendo a opinião de um produtor colocando as questões que nós temos vigentes agora no mercado brasileiro e do outro produtor elogiando as políticas brasileiras, elogiando os sistemas de financiamento, de fomento que a gente tem, mas uma coisa fica muito clara, nós precisamos modernizar os nossos sistemas, os nossos valores, os nossos métodos, agilizar tudo isso para que a gente consiga competir em pé de igualdade com os demais mercados grandes produtivos, como na Europa, enfim. Então, eu acho que o momento é um momento importante de nós pensarmos nessa modernização. Como eu falei no início, há várias opções e várias alternativas sendo geridas agora, inclusive durante este evento,
que devem, inclusive, gerar alguns posicionamentos formais a partir do final do Rio Market e no decorrer do Festival do Rio. E quando a gente comenta sobre modernização, a gente também precisa avaliar a questão da distribuição. Então, eu quero agora comentar alguma coisa com o Felipe, com o Cassiano, a respeito dessa modernização que a distribuição precisa também receber. Então, eles são dois representantes novos, de novas gerações, que estão chegando com novas ideias, com formas de avaliação e de análise das informações e de atuação diferentes e mais modernas. Então, eu queria agora puxar um pouco aqui para o lado da distribuição, falando um pouco. Felipe, conta um pouco para nós sobre a sua experiência e o que nós estávamos conversando um pouco antes aqui a respeito da utilização dos dados, essa coisa toda que vocês estão comentando. Por quê? Estamos vivendo um momento de mudança. Nós temos que dar um passo à frente, subir a barra do negócio de entretenimento, da indústria e da cultura do entretenimento audiovisual, e está na nossa mão implantarmos e discutirmos coisas novas. Conta para nós um pouco, por favor, Felipe. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Marco. Que responsabilidade, né, Cassiano? A gente pensar na inovação. A propósito, para quem não conhece, o Felipe tem uma voz maravilhosa. Vocês... Bom. Eu ia pensar no Cid Moreira, mas então, vamos lá. Boa Felipe tarde, Moreira. Rio Market. Vamos lá, gente. Bom, esse tema que a gente está aqui falando de uma radiografia do audiovisual brasileiro e propostas para o futuro. Vou puxar aqui um pouco do que o Peregrino falou dessa radiografia. Uma radiografia que a gente vê que ela não muda muito, mas isso, para mim, traz um questionamento que é sobre que imagem é essa que a gente está olhando. A gente tem, para pensar a estratégia, para pensar onde a gente quer chegar, a gente tem que entender quais são esses dados, esses indicadores e quais metas a gente quer. E hoje a gente passa por uma situação que é um conflito, que a gente fala muito sobre regulação do VOD, a gente fala sobre mudança de hábitos de consumo desse público que está em diferentes telas, e a gente não tem todos os dados. A gente não tem essas informações para se pensar em inteligência de mercado. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado porque a gente ainda repete alguns vícios no sentido de só olhar o público a partir, por exemplo, da primeira janela, e a gente não consegue olhar toda a carreira de uma obra audiovisual. Isso é importante para a gente saber a força do nosso audiovisual brasileiro. A gente, sem olhar esse todo, a gente não consegue ter a radiografia mais ideal possível para se pensar em estratégia, para pensar a sala de cinema, que não só o primeiro, mas é o mais importante espaço de exibição dessa cadeia, dessa cauda longa. Como que a gente traz mais as pessoas para essa tela? Como que a gente estava ontem discutindo no grupo de trabalho sobre estratégias para fortalecer a sala de cinema, mas... E aí me leva para um outro ponto da discussão, que não são só os dados indicadores, mas é o público. O que esse público está pensando? O que está na cabeça dele? Como que a gente também analisa de uma forma mais macro esses hábitos dos consumidores, que podem estar, gente, acho que eu não ouvi falar disso aqui, mas o escândalo que está sendo o gasto da família brasileira com bet, por exemplo. Isso atrapalha a economia da família, isso atrapalha a possibilidade de você investir o seu recurso em cultura e você poder ir no cinema. Então, acho que a gente precisa pensar nas políticas públicas em como que a gente também provoca, como que a gente, em pesquisas que o nosso setor faz, como que a gente chega num entendimento qualitativo, mas mais complexo, para a gente chegar num quantitativo mais fiel e pensar realmente nesse caminho para frente. A gente precisa olhar, assim, parece que é chovendo molhado, né, desde 2007, mas esse gargalo da distribuição, a gente ainda fica nessa discussão de precisar integrar todos os elos da cadeia. Isso para mim é uma loucura. Assim, desde que eu comecei a estudar cinema, o primeiro Rio Market que eu vim, eu acho que foi em 2007, eu estava estudando cinema, eu vejo essa questão, os elos da cadeia não estão se falando. A gente fica aqui brigando para poder conversar, gente. Isso é uma loucura. A gente precisa entender que se o público vai no cinema, se as pessoas estão acompanhando nessas obras, todos os elos vão ganhar. Eu nunca vi exibidor ganhar sozinho, o distribuidor ganhar sozinho, o produtor ganhar sozinho. É algo que vai junto. A cascata explica que a gente
tá com todo esse... Tem o resultado dividido desse trabalho. Então a gente precisa olhar um pouco mais, eu acho, para os indicadores de distribuição e das exibições, no plural. E a gente precisa entender um pouco mais esse consumidor também, porque senão a gente vai muito numa intenção de quem está no lado, e aí vou colocar a produção de forma ampla, mas do lado da criação e da comercialização desse conteúdo, sem pensar o que a nossa audiência tá também esperando da gente. Aí com isso vou passar para o Cassiano, que eu quero fazer uma introdução aqui na palavra do Cassiano. O Cassiano é um profissional que se juntou ao nosso mercado recentemente e ele está trazendo uma visão absolutamente inovadora, embora para o nosso mercado. Ele está trazendo uma experiência de análise de dados e de informações e de monitoramento da jornada do consumidor que estão representando inovações na forma como a gente administra a distribuição. Então, eu convidei o Cassiano para estar aqui conosco, para que ele conte um pouco de como você vê as coisas, Cassiano, como é que você está implantando agora o acompanhamento, os tais dos pixels e tudo mais que você fala, e a gente fica assim olhando e dizendo, puxa, isso aí é bacana e tal. Então, conta um pouco para nós, em termos do próximo passo na questão da distribuição. Nós todos teremos que passar mais ou menos por esses conceitos que você geralmente traz nas nossas reuniões e no seu trabalho. Então, divide conosco um pouco da tua experiência, do que você vem implantando na Diamond Galeria a respeito do acompanhamento da jornada e das novas ferramentas que a gente pode usar na distribuição. Por favor. Maravilha. Obrigado, pessoal. Bom, feliz de estar aqui. Falar pertinho. Eu não tenho uma voz tão, incrível quanto a do meu amigo aqui. Eu tenho 1 ano, nesse mercado, então assim, também não vou entrar no mérito aqui de políticas públicas, incentivos, porque eu sou de longe o menos qualificado a falar sobre isso com os meus colegas. O que eu posso compartilhar com vocês, assim, nesse 1 ano que eu estou no mercado audiovisual, eu tenho 40 anos, então eu sou da geração que ainda fez prova no mimeógrafo, então eu não sou geração Z, essa galera que nasceu com isso, eu literalmente vi a internet crescer e eu me formei, trabalho com marketing, tecnologia, produtos digitais durante toda a minha vida, são 22 anos fazendo isso, eu cresci com isso de determinada maneira. Então, e eu trabalhei boa parte da minha vida em consultoria multinacional. Nosso trabalho era literalmente olhar e passar, entender os problemas que algumas empresas e alguns segmentos estavam, enfim, enfrentando e dar soluções, ou seja, trazer benchmarks, trazer exemplos, principalmente otimismo. Então, antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou um otimista em relação ao audiovisual, tá? Então, estou aqui, compartilho disso, porque quando a gente chega, e eu passei por isso em alguns segmentos, eu encarei isso em educação, então eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas, eu queria só compartilhar esse exemplo com vocês, porque a gente está aqui no grupo de trabalho, Marcos, ontem, então a gente falou muito disso ali, no grupo de trabalho que aconteceu aqui do lado, que basicamente tem todos os exibidores do país, ou seja, todos os grandes donos de cinemas do país, que são as pessoas com quem a gente trabalha todo dia, eu que sou distribuidor, e todos os distribuidores, quase todos os grandes distribuidores do país também, e a gente tem no grupo de trabalho surgem muitas dores que estão aqui, inclusive, que o Peregrino colocou, que o preço é muito caro, teve uma mudança de comportamento, como é que a gente traz de volta essa pessoa, a pandemia acelerou um comportamento, enfim, que não sei se a gente volta, e aí a gente tem a competição do streaming, etc, etc. A gente entende um pouquinho de streaming também, porque eu também falo muito com o streaming, eu sou um distribuidor, então, assim, é uma questão de janela, discute-se muito a duração dessa janela e tal. Mas eu vou compartilhar com vocês qual a minha primeira grande dor quando eu cheguei nesse segmento do audiovisual, por paixão também, que é o jeito como a gente comunica. Então, o Felipe aqui fala um pouquinho sobre dado, mas hoje, como a gente... o principal desafio de um distribuidor de colocar o filme no mercado para as pessoas é que a gente não consegue, a gente não vende. Então, a gente tem uma dissonância, quase que uma dissonância cognitiva no jeito como a gente comercializa. E aí eu vou falar do filme como produto, tá? Como se fosse qualquer produto. Como se fosse um tênis que você vê lá no Instagram, no Globo.com, sei lá, no seu influenciador, em qualquer lugar, você clica naquele tênis ou demonstra algum interesse por aquele tênis e você percebe que aquele tênis te segue. Você vai receber um e-mail marketing, se você tiver algum aplicativo da loja, você vai receber um push notification, você vai ver de novo no Instagram ou no TikTok
ou, enfim, numa programática, no site que você mais acessa. O nome disso é tecnologia. A gente não consegue fazer isso no audiovisual hoje, no Brasil. E eu vou explicar por quê. Porque isso, basicamente, significa a jornada de compra. Então, o Marcos fala um pouquinho, o Felipe também, sobre a jornada do consumidor. Então, como é que funciona o e-commerce hoje? O e-commerce funciona em captar aquele pequeno segundo da sua atenção na internet, que, como a gente sabe muito, é disputado por 1 milhão de assuntos ao mesmo tempo, né? Seja de consumo, seja do, sei lá, da Atena dando cadeirada no Marçal. Então, é muita atenção, é muita disputa. Então, naquele momento que você demonstra atenção, eu te identifico. Quando eu digo eu, é a plataforma, é a internet. Aí eu vou aqui falar da internet como se ela fosse uma grande entidade, e já já eu explico um pouquinho. Estou sendo observado? Sim. Você está sendo observado pelo seu navegador, pela sua rede social. Quando eu digo observado, pessoal, também não é uma que desmistificar, não tem ninguém te observando, né, para descobrir se você acessa um site que você não deveria. Mas o seu comportamento online, principalmente o comportamento de compra, você é um número ali, né? Você é um IP. Então, você tem um número de código. Então, quando a gente fala de Big Data, por exemplo, assim, Big Data vai transformar o segmento e transformou outros segmentos. Big Data é isso. É uma grande capacidade de máquinas analisarem números de maneira massiva. Então, assim, naquele momento que a gente capta a sua atenção, tudo vira remarketing. O que é remarketing? Transformar aquela tua atenção numa compra. Como é que funciona hoje? Eu sou distribuidor. Eu tenho um filme. Vários filmes, né? Mas eu tenho um filme. Eu gasto uma quantidade de dinheiro, seja ela grande ou pequena, né? Tem filmes de todos os tamanhos, na Diamond, na galeria. E a outra coisa que eu queria falar é isso, não existe tamanho de filme, não existe tamanho de produto, né? Então, essa coisa do preço, né? Discute-se o preço, o mercado discute esse preço em loop, mas eu acho que, para mim, que trabalho com marketing, isso para mim é uma variável menor. Por incrível que pareça, não é uma variável irrelevante, mas ela é menor. Bem como percepção de valor. Existe um filme para todo mundo, nesse momento. O meu trabalho é identificar qual é o público correto desse filme, onde é que ele está e quanto eu gasto na divulgação. Porque se eu for assertivo nisso, o filme vai sempre ser legal, para toda a cadeia. Então, assim, eu ouço aqui também muitos colegas aqui falando, não, antigamente a gente tinha orçamentos super gigantescos, a gente conseguia fazer rádio, TV, etc. Hoje, a gente não faz rádio, TV, mídia off, não só por causa de... quer dizer, tanto, né? Não só por causa de verbas e grandes verbas, que elas são mais raras, e são. A gente faz menos porque a gente tem menos dado. E quando eu digo dado, é porque quando vocês devem ouvir falar que o dado é o novo petróleo, e aí a gente coloca as duas letras do mal, que muita gente tem medo de chamar AI, né? A inteligência artificial. O que é inteligência artificial no nosso mundo para a mídia? Significa que quando eu capto a sua atenção e você comprar um ingresso, eu sei que você, Marcos, por exemplo... Qual é o seu time? Torce para o Santos, acessa as páginas de cinema, desculpa, acessa páginas de cinema, não sei, gasta tanto com o seu cachorro por mês na Z-Dog, tem tantos aplicativos no seu telefone, automaticamente, se eu tiver uma estrutura de tagueamento, digamos, da sua jornada, do momento que você clicou num anúncio meu ou demonstrou interesse, não precisa ser num anúncio, pode ser num post do influenciador que o link que o compra ingresso dele está tagueado e ele alimenta a minha plataforma de mídia, seja Meta, né, Facebook, Instagram, seja Google, seja TikTok, seja qualquer programática, whatever. Naquele momento que você compra, eu consigo, né? Toda essa máquina funcionando, estou aqui tentando explicar de uma maneira que não seja assustadora, né? Porque às vezes a gente solta um monte de siglas em inglês, clusters e AIs e lookalike, e a galera fica assim, meu Deus, pega bem, parece bonito, eu boto no meu LinkedIn, a galera fica, que cara... Mas aí todo mundo fica, puta, cara, como eu vi no grupo de trabalho ontem, se a gente for fazer isso vai demorar 2 anos. Eu falo, não, cara, eu faço em 2 meses. Se todo mundo quiser, a coisa mais rápida de fazer é isso. Mas ao fazer isso, imagina que eu consigo pegar... Eu crio uma lógica que, assim, se o Marcos comprou um ingresso para, enfim, O Aprendiz, que é um filme meu, vou puxar a sardinha para o meu lado, ou Fé para o Impossível, que é um filme da galeria que vem aí em fevereiro, e ele gosta do Santos, e ele acessa esse tipo de página, um cara que acessa a página do Santos e faz esse tipo de coisa tem mais propensão a comprar. Hoje, isso roda em AI, ou seja, essa análise de dados não precisam ser feitas
por um time gigantesco de mídia de performance, que é o que eu já tive. 32 pessoas analisando esse tipo de tendência em 1 milhão de gráficos, em 4, 5 plataformas, para falar, bom, então é o Marcos. Ele está em Guaratinguetá e vamos lá, vamos segmentar para ele, vamos ver qual é o criativo que ele responde mais, se é o criativo que tem o casal protagonista, é o helicóptero pegando fogo, faz 1 milhão de testes AB. Então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso de uma jornada de compra que ela não tenha fricção, que seja do momento que o cara demonstra interesse até o momento que ele compra o ingresso, eu não tenha fricção. Hoje, por si só, na nossa indústria, eu como distribuidor funciona assim. Todos vocês conhecem esse ciclo em algum grau. Eu não sei se é o pessoal de produção. Eu tenho alguns amigos exibidores aqui, a gente fala muito sobre isso para evoluir. Então, eu sou distribuidor, eu obviamente tenho a maior parte, né, geralmente, ou quase sempre, de verba de investimento num filme. Então, eu gasto um caminhão de dinheiro. Imagina o funil de marketing, né? O funil ele vai lá do começo, tem uma galera, aí eu qualifico um pouquinho desse é menos gente, aí a compra é menos gente. Isso tudo funciona de forma automatizada, de forma basicamente quase que automática, digamos assim. Então, assim, aquela discussão de para quem que é o filme. A gente, obviamente, tem essa discussão, o filme é para mulheres, não sei o quê, blá, 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 mas, assim, no final do dia, a gente descobre públicos onde a gente não sabe que tem, e a gente não precisa saber. A gente só precisa que esses dados sejam lineares, digamos assim. Então, hoje, eu invisto uma grana, e aí eu faço esse filme ficar conhecido para gerar o que também muita gente fala aqui, que é a conversa, que é o FOMO, que é o quero ver, tá todo mundo falando, e aí chega um momento que eu preciso ir lá para o distribuidor, ou para os distribuidores, para os exibidores, cujo negócio é difícil pra caramba, então eu sinto muito a dor desses meus amigos, e falar para ele, então, olha, o meu filme tá muito legal, olha a minha campanha, olha os meus indicadores, olha quanto a gente está falando, me dá o espaço aí, me dá o circuito. Mas ele não sabe. Eu estou falando isso como distribuidor, o outro distribuidor está falando a mesma coisa, o outro distribuidor está falando a mesma coisa, está todo mundo competindo por um espaço, e o exibidor ele precisa falar, putz, o que vai funcionar aqui para mim? Então, assim, eu faço metade do funil baseado apenas em interesse, em comportamentos de interesse e não em comportamento de compra. Então, assim, a Magalu, a Casas Bahia, qualquer grande varejista, faz tudo isso baseado nos dados de compra. Quem comprou, quem é esse cara, onde é que ele está, quantas vezes ele clica, que horas ele está online, qual gatilho que eu aperto para que esse cara compre. Na nossa indústria, em dado momento, eu faço isso, e aí, em dado momento, o exibidor me dá um circuito do tamanho que eu queria, nas cidades que eu queria, nas sessões que eu queria, nos horários que eu precisava, ou não. E aí ele começa um outro funil. Ou seja, assim, tem dois problemas aí. O primeiro e mais grave é, eu gasto um tempo, uma tecnologia, um dinheiro para conseguir a tua atenção. Aí você fala, porra, quero pra caralho ver esse filme. Aí eu falo, não, agora não, que eu não tenho ingresso à venda. Porque eu estou fazendo isso antes do filme entrar em cartaz. Porque eu não sei aonde ele vai entrar em cartaz, por quanto tempo, em que cidade, em que circuito. Não é porque o exibidor não quer. É porque o trabalho do exibidor é falar, cara, qual é o negócio que vai me dar ingresso, entendeu? E ele não tem como ver os meus dados. Então, o que eu estou fazendo há 1 ano, desde que eu estou aqui, é falar, cara, você pode ver os meus dados. Está aqui. Vamos criar um negócio onde eu pego o meu dado, boto aqui num negócio chamado nuvem. Eu poderia falar data warehouse, mas aí parece bonito pra caramba, mas é um data warehouse, é um grande armazém de dados, onde eu pego os meus dados, coloco aqui, você pega os seus, coloca aqui, a gente integra e a gente vai buscar o cara. Que aí a gente vai começar a descobrir o que o segmento de educação descobriu, e o segmento de educação passou exatamente por isso quando eu trabalhei na FGV, Fundação Getúlio Vargas. Então a FGV era assim, falou, com quem que a FGV competia, pessoal? Competia com IBMEC, com Fundação Dal Cabral, com FRJ, com a USP, com o Mackenzie, enfim. E aí, em dado momento, um ano, eles começaram a olhar ali, tinha Udemy, Udacity, escolas online de cursos, né? Falei, cara, 2% de market share num ano. No ano seguinte, 18%. No ano seguinte, 42%. O cara falou, ferrou. Porque eu tenho aqui um curso de 15 mil reais, então só sobre preço, a discussão sobre preço e por que eu sou positivo. Imagina a FGV. O meu produto custava 15 mil reais. Você tem que ir lá de segunda a sexta, de 7 às 10 da noite, para ganhar um diploma em 2 anos. Na Udacity, você faz o mesmo curso
em 3 meses da sua casa, no horário que você quer, por R$800. E o mercado... Aí você fala assim, pô, mas o mercado, a percepção de valor é diferente. Porque no começo, você chega num emprego, né? Porque as pessoas se especializam para ter um emprego melhor, de repente uma carreira melhor. Assim, o mercado não reconhece isso. Um diploma da FGV ainda vale. Aí, Zuckerberg não concluiu a faculdade. Vários dos caras que fundaram os unicórnios, que são startups que valem, né, mais de bilhão no Brasil, chamam-se unicórnios. Não se formaram, largaram a faculdade no meio. Então, o novo jovem falou assim, pô, eu não preciso me formar, eu preciso desse negócio, eu não preciso gastar R$200 mil. E aí a FGV, e algumas, para não citar a FGV, por favor, não coloque o nome da FGV, mas assim, instituições de ensino falaram assim, ferrou, nosso negócio acabou. Porque o meu professor é um pós-doc, formado em Harvard, o cara ganha um dinheiro e é ele que dá aula. Enquanto isso, lá na Udemy e na Udacity, tem um moleque que fundou uma startup que custa bilhões e ele sabe fazer isso aí. Então, como é que isso, como é que isso mudou, pessoal? E eu trabalhei, vivi isso, num cenário de demissões em massa, faculdades fecharam, né? Então, é só pesquisar, faculdades tradicionais fecharam, até que em algum momento a gente efetivamente entendeu esse público e falou, tem esse público, e a gente continua vendendo isso. As grandes instituições de ensino passaram a adaptar os seus produtos, então tem produtos EAD também, ensino à distância, né? Mas o produto oficial ainda está lá. A diferença é que integrou-se dados e gastou-se melhor na comunicação para entender o seu público. Acho que é isso que a gente tem que fazer, e é isso que eu tenho tentado fazer com os exibidores, com os distribuidores, para que a gente dispute a atenção das pessoas corretas, no menor tempo possível, e colocar a tecnologia para trabalhar para nós, e não para temê-la. A gente não vai competir com a atenção das redes sociais, mas a grande notícia é que a gente talvez não precise. Muito bem. Nós temos aqui na plateia diversos distribuidores que, de uma forma ou de outra, utilizam, de alguma forma, os conceitos que o Cassiano está levantando, ou mais ou menos, mas o que a gente nota é que nós estamos no meio de uma transição bastante acelerada, tanto dos meios de produção e das formas de produção e do incentivo e do fomento e do financiamento, como também da questão da entrega dos produtos na questão da distribuição. Existe um pós-entrada na fase 1 do streaming, né? Nós fomos atingidos pela tempestade perfeita, que eu até escrevi um artigo a respeito disso, que foi falta de dinheiro, e pandemia e chegada forte da briga dos streamings. Então, o mercado de cinema foi atingido por uma tempestade perfeita lá durante a pandemia e até agora não conseguiu se recuperar. Nessa história da briga dos streamings, vieram o acompanhamento da jornada do consumidor, o conhecimento preciso do que ele compra, do que ele vê, que horas ele assiste, como ele funciona, e o que ele pensa, o que ele vai pensar. E eles têm todos esses caminhos para orientar as produções e as programações e tal. Nós aqui, do lado do cinema, ainda não temos, mas a gente tem que caminhar nessa direção, baseado nas informações que a gente consegue coletar. Então, esse é um desafio grande. Eu queria juntar isso perguntando para o Jorge. Jorge, por favor, você acha que você é um produtor? Você acha que vocês estão já... Qual é o caminho que existe no sentido de... Olha, veja bem, veja se eu consigo me expressar. No sentido de usar toda essa tecnologia que vem vindo e esse conhecimento do consumidor que nós ainda estamos longe de atingir nesse nosso mercado do cinema, mas na questão da influência sobre a produção. Ou seja, como é que a gente hoje em dia, em termos de indústria, tá certo? Não estou dizendo em termos culturais ou fazemos o filme que a gente quiser fazer, mas em termos de ter uma indústria, como é que a gente utiliza todo esse retorno, esse feedback que a gente consegue ter da audiência para a produção, para modular os gêneros, o formato, a duração dos filmes, os temas? Existe essa possibilidade de haver uma correlação ou não? Marcos, eu não tenho a menor ideia como é que faz isso. Era o que eu imaginava. Estou dizendo, quem tem ideia é ele aqui, porque ele está chegando num caminho. Se eu soubesse, cara, eu teria a fórmula, eu ficaria bilionário. Então isso conclui a nossa sessão de hoje. Não, mas eu acho que a provocação vale, entendeu? Eu acho que a provocação vale, porque é exatamente isso que está acontecendo, porque eu sou, de nascença, um distribuidor, né? Então, virei, depois de uma certa idade, produtor. Né, que é bom, mas também estou metido em distribuição e acompanho o trabalho que ele faz. Porque isso afetou, inclusive, a forma de venda, tá certo, dos filmes que a gente distribui, que a H2O distribui,
Tá certo? Isso afetou. Por quê? Eu agora, além de vender para o público, né, pegando as informações, né, agarrando as informações do incauto que dá um clique lá no trailer, tá certo? Eu tenho o incauto. Eu tenho que vender isso também para o exibidor, porra. Porque o exibidor começou a dizer o seguinte: eu quero saber assim, você vai usar TikTok? Vou, porra, claro. Claro que eu vou usar TikTok. Né? O trailer do Auto da Compadecida foi lançado no TikTok. Deu uma. Bum, foi astronômico o negócio. Mas eu estou dizendo que essa questão do digital, da inteligência artificial, além de afetar a produção, né, porque tem muitos filmes hoje que são produzidos no mundo completamente digital, né, então, além de afetar, afetou profundamente a questão da distribuição. Hoje, todas as majors têm uma pessoa igual a ele lá, que não faz outra coisa que não fazer isso que você faz. Né? Se você abrisse uma empresa de consultoria, ganharia mais dinheiro do que ficando na Diamond. Entendeu? Porque tem que ter um pouco de bom humor, cara, porque senão fica muito chato. Que nada, ele ganha bem pra caramba. O quê? Não, o Gulani mesmo é um candidato, porra, para ter. A Gulani é um candidato fortíssimo para ter uma consultoria como a tua. Mas, Marco, eu estou dizendo agora, indo para um lugar um pouco mais sério, houve a mudança, gente, né? Houve a mudança. O que o Gulani falou da questão do streaming é uma verdade, ela foi uma ponte que apareceu durante um certo tempo de depressão, né, que houve, tá certo? Tem problemas sérios. Eu vou somente adiantar um pouco, Marcos, a questão do streaming que eu tinha prometido que faria aqui um pouquinho, porque eu faço parte, através do sindicato, de vários grupos, aqui tem algumas pessoas que fazem parte também desses grupos, de discussão interna para pressionar os projetos que estão hoje parados dentro do Congresso em função da eleição. Né? A gente tem um projeto que veio do senador Eduardo Gomes, né, que, graças a Deus, hoje está seguro na mão da Jandira Fegali, né, que vai ser objeto depois de audiências públicas quando passarem, porque quando passarem as eleições, porque é um projeto profundamente prejudicial à produção independente brasileira, né? Profundamente prejudicial. A gente tem outro projeto do André Figueiredo, deputado federal do PDT, que foi colocado em votação, que é um pouco melhor do que o projeto do Eduardo Gomes, mas também tem problemas, né? Que foi colocado em votação na época do projeto das fake news, tá certo? E o André Figueiredo resolveu tirá-lo da pauta para angariar mais apoios, né? O que está acontecendo hoje é isso. A gente está esperando que agora, inclusive, né, que o MINC, ou o governo, ou o Poder Executivo entre de vez nesse negócio, tá certo? Porque se o Poder Executivo não entender que isso é importante, isso é fundamental para todo mundo, tá certo? A gente vai estar com problema, falando o mesmo problema daqui a 17 anos. Né? Então, é isso que os projetos estão assim, a política já recomeçou, né? Já começou a se falar, o pessoal do Rio de São Paulo desembarca em Brasília a partir do dia 14/10, é o que está previsto, né? Para começar a fazer pressão dentro do Congresso para isso daí, porque, idealmente, esses projetos, o que vai acontecer, eles vão ser juntos quando eles forem pensados, em algum momento, tá certo? Se houver modificação na Câmara no projeto de Eduardo Gomes, do senador, ele volta para o Senado, e o contrário também é verdadeiro. Se o do André for para o Senado e for modificado, volta para a Câmara, isso vai ser uma eternidade. Então, eu só quero dizer isso aí porque era uma coisa que eu tinha prometido, inclusive, para falar sobre isso, que já foi conversado ontem um pouco lá e foi conversado na reunião com o Márcio Tavares, secretário executivo do MINC. Eu só queria, mas eu estou sem brincadeira, eu acho que esse negócio da consultoria é sério. Entendeu? Eu já estou agenciando ele aqui para falar com o Gulani, está tudo certo. Fabiano, eu queria dentro da nossa proposta aqui, eu queria que você... Vamos entrar numa fase de conclusão aqui do nosso evento, mas a ideia é a seguinte: como é que você vê o crescimento do mercado brasileiro envolvendo a produção, basicamente, que é o teu principal trabalho, mas como que você vê as bases para um crescimento do nosso mercado? Você que está diuturnamente envolvido nisso, conhece bem as leis, conhece bem a realidade da atuação, como é que você vê as fórmulas e a maneira que a gente pode crescer o mercado, tanto da produção quanto da distribuição e da exibição? Conta um pouco para nós da tua visão.
Feito, Marco. Não, primeiro agradecer aqui ao Cassiano e ao Felipe também, ao Jorge sempre pelas importantes informações que vocês trouxeram aqui. A gente fica mesmo um pouco... É necessário que a gente entenda essa nova dinâmica do hábito de compra, né? A gente falou bastante também. Será que as pessoas não estão voltando no cinema porque o ingresso está caro, porque não tem que comprar? Ou será que é porque tem muita coisa, está muito difuso tudo e a pessoa não está conseguindo entender que aquele filme, sim, que ela quer ver, acabou de estrear e tal? Às vezes a gente fica pensando, cara, você tem, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem, sei lá, 150 shows, 800 peças de teatro, 80 filmes, 30 exposições, futebol, Fórmula 1. Porra, não tá fácil para a gente trazer mesmo o público para o cinema, né? Então, acho que sei lá, olhando para o futuro um pouco, eu acho, só reforçar o que o Cassiano falou ali de... o sucesso ele é muito relativo, né? E o sucesso comercial também, a performance financeira dos projetos. Então, você tem filmes que... sei lá, o documentário Marinheiro das Montanhas, que a gente fez com o Carim, a gente lançou com o Carim. É um documentário muito pequeno, foi lançado com 10 cópias, 9 cópias, fez um bom dinheiro, vendeu para as televisões, vendeu para a plataforma. Então, para aquele filme, aquele sucesso foi ótimo. De novo, agora estamos aí com o Motel Destino, acabou de ser lançado. Pô, fizemos 60 mil ingressos. 60 mil ingressos é o novo 300 mil de antigamente, né? Que a gente fazia com o ano que meus pais saíram de férias, com Bicho de Sete Cabeças, com Melhores Coisas do Mundo. Então, e esse filme pequeno, com um investimento de P&A razoável e tal, ele vai dar dinheiro no cinema, ele vai dar dinheiro nas vendas depois, na TV, na plataforma, na TV a cabo, na TV aberta, e na exportação, nas vendas internacionais. Então, para isso, né? Não é só o Até que a Sorte nos Separe ou Minha Mãe é uma Peça que dá dinheiro. Outros filmes, todo tipo de filme, o documentário, o filme crossover, esse que a Gulani faz muito, que tenta fazer uma carreira internacional, com festivais como o Grande Vitrine. A partir daí, nos associamos com um agente de vendas internacional que vende o filme para 8, 10, 15, 40, 70 territórios, dependendo de cada filme, né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer, Marcos, é muscular toda essa cadeia, é nos dar fôlego para poder continuar fazendo esse trabalho. Eu vou citar uma coisa aqui muito íntima da Gulani aqui, mas eu acho que ilustra bem o que a gente está falando. Hoje, a estrutura da Gulani, sei lá, ela é quase 50-50 entre gente dedicada à produção independente e gente dedicada a projetos de plataforma, parcerias com plataforma e tal. Então, 50-50 é o nosso custo. O nosso faturamento é 85% serviço de produção e 15% produção independente. Por quê? Porque eu não tenho previsibilidade de quando vai sair o fundo, a gente não sabe quando que vai aprovar o RPCI da coprodução internacional. É muito difícil a gente dar um passo no sentido do crescimento, no sentido da consolidação da indústria, sem ter essas bases da política pública muito reguladinhas. E está perto, o mais difícil está feito, que é esse conjunto regulatório, que são os recursos, tudo isso está aí. Então, e eu acho que as autoridades públicas têm esse olhar também, acho não, tenho certeza. A gente tem muitos fóruns sobre isso, eu participo de alguns também e tal, porque é exatamente para tentar achar esse mecanismo que ajude a gente a dar um próximo passo, que eu chamo isso de segundo ciclo, né? Da nossa política audiovisual, da nossa indústria audiovisual. E aí eu acho que só falando de cinema um pouco aqui, porque também, né, essa coisa das plataformas é incrível. Antes, o que a gente vendia para uma TV a cabo que pagava bastante num filme, se ele fizesse sucesso, hoje quem paga é a plataforma, não é mais a TV a cabo, né? Então, está mudando tudo e tal, mas, de qualquer maneira, uma coisa que eu sinto muita falta aqui no Brasil, e acho que isso é uma coisa para a gente pensar mesmo, a relação que também estava na lista de 2007 do Peregrino, que é a relação cinema-televisões, cinema-plataformas, né? Então, qualquer orçamento europeu, entre 25% e 40% daquele orçamento vai ser coberto por uma televisão.
ou por uma pré-compra, ou por uma coprodução e tal. E aqui, se a gente não tivesse a Santa Globo Filmes, que fez, que atuou, que foi forte, que segurou a onda, que participou pra caramba dessa nossa estruturação, a gente não ia ter ninguém. Tem um outro grupo de televisão, ou a cabo, ou aberta, ou brasileira, ou internacional, assim, né? Claro, Grupo e Globo, né? Globo e Grupo, né? Canal Brasil, Telecine, fazendo justiça a quem realmente vem investindo continuamente no cinema brasileiro. Então, sem essa parceria de televisão, por que isso? Porque a gente monetiza, é o lugar da gente ter onde o filme mais vai vender. Se ele não é todo filme que vai. A gente estava num painel aí com grandes showrunners do mundo e tal, e a gente perguntou pro cara: pô, você é famoso, você conhece todo mundo, você sabe que todo mundo quer, você conhece. Pô, então você só acerta, né? Aí o cara falou: não, de jeito nenhum. Então, não adianta fazer a pesquisa que for, entrar na tecnologia, que a gente não vai só acertar. Né? Então, a gente tem que ter, uma economia desse nosso mercado audiovisual um pouco mais estabelecida, um pouco mais estável. Não dá para uma televisão pagar 10 mil num filme, 20 mil num filme. Não dá mais. Entendeu? Assim, então, nós temos que realmente assim, qualificar, temos que dar mais valor para o que é a nossa obra, porque para o que é a nossa obra exibida, para o que é o resultado da nossa obra no público. Cara, assim, a gente sabe o quanto o brasileiro é ligado na sua cultura, na sua obra e tal. Não está conseguindo ver por questões que a gente não consegue explicar direito. E outra coisa que eu ia falar, então, a primeira coisa é isso, acho que realmente assim, é um enlargamento assim, da participação das televisões e plataformas na produção de cinema. Vai passar, vai ter crise no cinema, está tendo, né? Mas vai passar, o cinema não vai deixar a gente tão cedo. Né? Essa experiência da tela grande, de ser o lugar, mesmo que, sei lá, a Apple fez esse filme gigante com Brad Pitt e com George Clooney. Os caras estrearam em Veneza, os caras lançaram no cinema, e aí depois agora vai para a Apple. Legal. Entendeu? Mas assim, realmente essa vitrine que o cinema dá é muito grande, é mundial, gera uma imprensa mundial e tudo mais. Então, realmente, eu acho que essa combinação com as outras janelas de realmente valorizar mais aquilo que a gente está entregando, aquilo que a gente está vendendo, e não é só aquele filme que faz sucesso. É fácil pagar bem no Carandiru, pagar bem no Auto da Compadecida, pagar bem, né? Assim, agora, um mínimo bem nos outros projetos, isso tem que ser uma conversa mais séria e mais organizada mesmo, porque realmente a economia das televisões é infinitamente maior do que a economia do mercado de cinema. Então, cabe, sim, uma colaboração mais positiva e mais propositiva. E, por último, uma ideia que não é nova, que é velha, a gente já discutiu isso algumas vezes e tal, mas nos dá a sensação de que o fundo setorial, especialmente os nossos conjuntos de política pública, eles valorizam, e com razão foi assim, e importante que continue, mas assim tem uma prioridade muito grande na produção, né? Talvez falte um pouco aqui no desenvolvimento, que é uma coisa super importante, a gente tem que voltar a ter os núcleos de desenvolvimento, coisa assim, porque, cara, a gente tem que escrever 10 projetos para poder acertar em 4, em 3, em 2, entendeu? Então, a gente tem que voltar a praticar esse desenvolvimento. A gente gasta uma fortuna para poder manter uma equipe de desenvolvimento, gente olhando, gente lendo. Por quê? Porque a gente gosta? Não, porque melhora o filme, porque melhora depois quando a gente vai fazer. Entendeu? Então, o dinheiro é muito focado aqui na produção, agora também na distribuição, né? Foi uma conquista dos distribuidores de ter a linha de aquisição, de ter a linha de P&A, tudo isso super importante e tal. Agora, será que a gente não teria que provocar a Ancine, o Comitê Gestor, o Conselho Superior do Cinema, para que tivesse uma linha também para o exibidor? Será que o exibidor, aquele que exibir só filme brasileiro na sua tela durante um ano, durante um mês, durante sei lá quanto, será que ele não tem que ter um bônus? Será que a gente não poderia se inspirar, como o CNC faz na França, que ajuda, subsidia muitas vezes a tela que investe 100% no filme francês? Então, você tem um monte de política ali, não pode passar filme na televisão sexta-feira à noite, não pode fazer, para realmente tentar levar as pessoas para assistir a experiência do cinema. Então,
E a gente vê muitos exibidores, é difícil a posição, porque muitas vezes você está conversando com gente que é amiga, que você conhece há 20 anos, há 25 anos, as pessoas gostam, o programador gosta do filme, gosta de você, gosta da diretora, mas às vezes ele fala, não tem onde colocar, porque está chegando aqui o Avengers 8, entendeu? Assim, enquanto a gente não tiver uma viabilidade, é que nem salvar a Amazônia, né? Tem que ter uma viabilidade econômica por trás desse salvamento aí. Então, é um pouco o que eu acho também da presença do cinema brasileiro na tela. A gente tinha que achar um mecanismo, criar, e a gente já escreveu algumas linhas sobre isso, onde o Fundo Setorial poderia ter uma participação um pouco mais efetiva nesse lugar. Então, de premiar aquele exibidor que realmente investe, acredita e valoriza e dá mais espaço para a obra brasileira. Então, sei lá, que ele fizesse um match com aquilo que ele faturou, o Fundo Setorial põe um... Sabe, assim, tem que achar um mecanismo para isso funcionar. Não é difícil, né? A gente já traçou ali primeiras linhas disso, mas eu acho que para trazer de novo o público ao cinema, para ver o nosso filme, eu acho que realmente isso poderia ser de uma grande ajuda. Não é perene, não é para ficar para a vida inteira, não. É como foi a Lei 12485, era 3% ali para as operadoras internacionais passarem conteúdo brasileiro, todo mundo brigou. Depois de 5, 6 anos, estavam passando 18% do conteúdo brasileiro. Então, o que é? Uma alavanca que funcionou. Né? Então, é um pouco isso que eu acho que a gente precisa olhar para o ingresso do cinema, para o público no cinema, de um jeito um pouco mais competente, mais financeiro. Né? Nós vamos concluir essa jornada, essa conversa. Eu quero só deixar registrado que, normalmente, especialmente nos últimos tempos, a gente andou um pouco pessimista com relação à produção, à exibição, à distribuição, a todo o nosso mercado, que foi tomado de assalto por outras tecnologias e por outros hábitos que estão aí na sociedade como um todo. Mas eu acho que nós estamos vivendo, na minha modesta opinião, nós estamos vivendo um momento de transição. Eu acho que existem os fatores, tanto da maturidade do mercado e das pessoas que atuam no mercado, quanto da boa vontade, entre aspas, de se fazer umas políticas mais eficientes, até de Estado, para que incrementemos o soft power do Brasil na produção. O Brasil tem imagens bonitas, competência total, a música, a moda, os talentos todos. Então, eu acho que o que eu deixo de mensagem, agradecendo demais a presença deles todos, eu deixo primeiro a mensagem do Felipe, que ele quer falar, e depois eu termino aqui de conversar. Fala, Felipe. Não, muito rapidinho aqui, Marcos. Dá para puxar esse gancho final do que o Glani falou, que essa integração dos elos ela é fundamental, mas eu vou adicionar uma coisa a mais no investimento público, que é a formação desse público. A gente não tem programas que pensem nesse público final. A gente não tem campanhas... que existem campanhas muito fortes para diversos serviços e segmentos, que leve esse público para a sala de cinema e para o cinema brasileiro. Então, isso também acho que é fundamental. Queria só complementar isso. Laranja, tem a vacinação, tem um monte de coisa de serviço público, né? Pô, será que cultura não mereceria esse espaço também, né? Eu acho que, bom, todas essas contribuições e essas posições são extremamente relevantes. Existe um conceito que especialmente nas empresas pequenas, você cria o produto que vende e depois você ajeita o sistema interno para entregar, para produzir. Vamos criar primeiro o que vai vender. Quando começar a vender, vocês lembram do fenômeno Barbie, né, do ano passado, que 50% das pessoas que foram ver estavam indo no cinema pela primeira vez. Então, isso também é uma forma de criar formação de público baseado naquilo que a pessoa vai ver e vai gostar, e vai adotar, e vai se vestir e tudo mais. Então, esse é o cinema, o maior criador de branding do mundo, de forma generalizada, é o cinema. Então, eu acho assim, não terminamos essa conversa otimistas, mas eu acho que nós estamos num momento
onde várias coisas estão sendo preparadas e estão maduras para que aconteçam em benefício dos nossos mercados. Então, eu termino isso agradecendo muito a presença de vocês aqui, Jorge, Felipe, Cassiano, Fabiano, agradecendo demais a presença de vocês todos, deixando aí um voto pequeno. Não sou a pessoa mais otimista do mundo, jamais serei, mas a gente tem que agir otimisticamente pensando pessimisticamente. Então, se a gente vai agir com otimismo, eu acho que o momento que nós estamos vivendo agora é um momento que pode gerar um otimismo em relação ao que virá daqui para frente no mercado de produção, distribuição e exibição do audiovisual. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa jornada no Rio Market. Obrigado.